Com o streaming dominando tudo, será que ainda faz sentido colecionar mídia física nos dias atuais? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns motivos para vocês pensarem, talvez quem sabe começar ou voltar a colecionar mídia física, seja ela CD, DVD, vinil ou até mesmo fita cassete. Todo mundo sabe que o streaming veio para ficar. É uma tecnologia incrível, democratizou o acesso para aquelas pessoas que talvez não tinham tantas condições financeiras para poder comprar um álbum ou até mesmo ir num cinema assistir um filme, e principalmente para combater a pirataria que estava virando um caos. Pois é, mas ainda assim eu te trago alguns motivos que vão fazer você pensar em como é bom ter uma mídia física, em como é bom você ter aquilo do artista presente na sua casa e principalmente a obra completa, sua. A primeira delas é sobre a qualidade do áudio. No streaming, como tudo viaja pela internet, para poder ter mais espaço e velocidade, o áudio precisa ser comprimido. E com isso há perdas sonoras. Talvez se você é um ouvinte de músicas do dia a dia, que você executa fazendo outras coisas, que você ouve música fazendo outras coisas no dia a dia, você talvez pode não perceber tanto. Mas aquele áudio que está lá no streaming, infelizmente ele sofre perdas. Ele é comprimido e com isso alguns detalhes sonoros são perdidos no caminho. Se você tiver acesso a um CD ou a um vinil, por exemplo, você vai ter uma música de maior qualidade sonora. É óbvio que o equipamento que você vai ouvir também influencia isso, mas você tendo um vinil, você tendo um CD, você vai ter uma experiência mais completa, pensada justamente como o artista quis que você ouvisse a música dele ou assistisse um determinado filme. O segundo motivo é você ter a posse do conteúdo. Pois é, no streaming, os artistas assinam um contrato por tempo determinado. Esse contrato ele pode expirar, ele pode vencer, ele pode não ser renovado. E com isso, várias músicas ou filmes ou séries saem do streaming. Todo mundo já passou por isso. Uma determinada música estava lá e de repente ela deixou de estar. Um determinado filme começou a ser transmitido em um canal de streaming. Infelizmente ele sai depois de um tempo. E a gente nunca mais ouve falar desse filme. Ou série, por exemplo. Então, quando você tem a mídia física em casa, você tem acesso, você tem a posse daquele conteúdo contigo. E você pode assistir ou ouvir sempre que quiser. O terceiro motivo é a arte visual. Pois é, a experiência visual importa. Nela você vai ter acesso, por exemplo, a fotos do seu artista favorito, um conteúdo pensado e voltado para aquele conceito de um álbum, ou até mesmo um pôster de um filme. Antigamente a gente ia na locadora, a gente ficava literalmente escolhendo o filme pela capa. E meio que isso continua dependendo da situação no streaming. Porém, você ter acesso ali na sua frente do álbum, do encarte, você poder ler as letras das músicas, você ter acesso a conteúdo exclusivo que você não encontra em lugar nenhum, isso só a mídia física pode proporcionar para você. O quarto motivo são os valores sentimentais. Pois é, quando a gente adquire um álbum ou adquire um filme, a gente acaba adquirindo também um registro do tempo que a gente comprou isso, do tempo que a gente ouvia uma determinada música ou assistia algum determinado filme. Então, quando você tem a mídia física em casa, você também tem um pedaço da sua história, porque nela você vai poder lembrar principalmente e vincular aquela experiência sonora no dia a dia. Uma música que lembra alguém, um filme que você assistiu estando em uma situação diferente da vida. Então, esses detalhes você consegue trazer juntamente com a mídia física. Quando você pega um CD para ouvir, quando você pega um vinil para você poder pôr para tocar, é uma experiência, é um contato que você tem com o artista e principalmente com uma memória afetiva que tudo isso envolve. O quinto motivo seria sobre colecionar raridades. A gente sabe que com o tempo muitos filmes, como eu mencionei, ou músicas saem do streaming, depois elas voltam, fica nessa sazonalidade. Porém, o item na mídia física, ele se torna mais valioso, ele se torna uma raridade. Muitas pessoas pagam um valor caríssimo em um determinado álbum, ou então uma edição raríssima de um filme com alguns detalhes a mais, alguns benefícios, alguns brindes que vinham junto com o filme, ou até mesmo num CD. Então, edições limitadas, prensagens específicas, ou até mesmo aquele item que alguém te presenteou,
tudo isso acaba se tornando raro e com isso ele agrega sempre mais um valor. E a coleção é feita disso, a coleção é feita de peças, itens e produtos que você vai agregar um valor não só físico, não só um valor financeiro, mas também um valor sentimental. Então é interessante você ter o conteúdo contigo porque você vai conseguir trazer essa emoção para ti e principalmente ter uma raridade em casa. Quem sabe aí na sua casa ou então naquela prateleira escondida do seu avô, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, tem alguma raridade ali que vale bastante ou até mesmo tem um valor emocional para ti. Isso é muito importante compartilhar. O sexto motivo é como vocês podem ver aqui no cenário do canal, a decoração. Muitos itens de mídia física, por exemplo, servem como decoração. Ele traz um ar mais retrô, onde você pode organizar da forma que você quiser. Aqui, por exemplo, na minha coleção, eu organizo os CDs de ordem alfabética. Então eu tenho desde o A ao Z. E principalmente esse momento de você poder arrumar a coleção, de você poder organizar, de você poder fazer a limpeza e de vez em quando mudar alguns formatos que você está acostumado no layout da sua coleção. É muito bacana, é muito gostoso. Ele se torna uma terapia. Toda a experiência em conjunto vai ser uma terapia para você. Mas principalmente quando alguém chega em casa para fazer uma visita e olha aquela prateleira cheia de CDs, vinil, DVDs, é claro, dentro de um espaço onde vai ficar confortável para você, isso é essencial. Então, a música, o filme, ele se torna uma arte em si. Aquele arte que sai da tela e salta aos nossos olhos. O sétimo motivo é a independência. Pois é, quando você ouve um disco, por exemplo, pelo streaming, você tem que estar ali com o seu celular na mão ou perto de um computador, e aí você tem aquela dependência de ter uma internet no seu dispositivo para você conseguir ter acesso. É óbvio que muitas plataformas permitem com que você baixe isso por um período, né, e você pode ouvir quantas vezes quiser de forma offline. Porém, você precisa da internet, você depende de algo tecnológico para você poder ouvir. Porém, na mídia física, por mais que você precise sim de um equipamento para executar, você não vai depender de uma conexão, não vai depender talvez de um catálogo disponível, ou aquela música que você tanto queria ouvir já não está mais, ou aquele filme que você gostaria de assistir já não está mais. Então, você cria uma independência. A sua biblioteca, a sua musicoteca, digamos assim, ela é sua e você tem acesso quando você quiser. E o oitavo motivo que eu trago para vocês é no aspecto histórico. Todo CD, DVD, vinil, fita cassete, VHS, Blu-ray, todos eles têm um contexto histórico por trás, tem um valor, tanto sentimental quanto valor financeiro, e ele acaba se transformando em um documento histórico, um documento onde você pode transportar aquele momento que o artista estava produzindo um álbum, um momento que ele estava pensando na forma como ele queria que a música fosse ouvida, ou então aquele diretor que fez um filme, uma cena específica, com uma fotografia específica na qual os DVDs e os Blu-rays conseguem transmitir isso com mais fidelidade. Então esses pontos, eles criam um documento histórico. Ele valoriza a época, valoriza o contexto, e é impressionante como, por exemplo, cada disco ele tem uma conexão interessante com o que o artista estava querendo transmitir. Então ali você tem um aspecto que vai desde a capa, desde a concepção, né, do conceito artístico, até mesmo na forma como as músicas são escolhidas e organizadas, né, dentro de um álbum, e principalmente para você poder viajar junto com o artista. O mesmo se aplica em filmes. Então aquele contexto que você quer ter sempre, que você quer aprender talvez com os bastidores de um DVD, com talvez uma informação extra que tem nos DVDs e Blu-rays. Então isso é muito importante, porque você acaba criando essa conexão, você acaba fazendo parte da história. Quando o artista ele vende bastante disco, quando você compra esse disco, você faz parte da história, você fez com que essa marca fosse alcançada. Então esse contexto histórico ele traz isso, é o peso emocional, é o peso do valor que a obra traz em si, mas principalmente a conexão que você tem com a história do momento. Colecionar mídia física é mais do que ouvir música, é mais do que apenas assistir um filme ou uma série. É viver a obra de verdade, com conexão, com emoção e principalmente para que você possa sempre curtir a sua coleção de todas as formas possíveis e você consiga ter um apreço e principalmente uma valorização da obra na sua casa.
Conta aqui nos comentários se você ainda é um colecionador, se você ainda tem mídia física em casa, seja ela CD, DVD, Blu-ray, VHS, fita cassete, vinil, não tem problema. Você ainda coleciona? E da sua coleção, qual é o item que você considera mais importante? A gente se vê em breve, eu agradeço o carinho de todos e não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir, dá um joinha nesse vídeo se você gostou, ok? Muito obrigado pela atenção e até breve, pessoal!